Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, dia 17 de abril de 2021, e eu sou o Félix. E eu sou o Bosco. Pois é. E hoje vamos contar mais uma bela história. E a história de hoje é do maravilhoso casal Alfredo Esmeraldo da Silva e Margarida Maria Vanderlei Esmeraldo. Eu costumo sempre começar com a genealogia. E enquanto o Félix coloca aí os slides da genealogia, se você quiser ter mais detalhes, você vai estar parando o vídeo e aí você pode ver todos os detalhes desses slides. Mas vamos para a história, que é para isso que nós estamos aqui, para contar essa bela história. Alfredo Esmeraldo da Silva, filho de Augustinho Esmeraldo da Silva e Ana Cesária Esmeraldo, que, por sua vez, Alfredo é neto de José Esmeraldo da Silva e Ana Teodósia Ferreira de Aguiar Melo. Alfredo Esmeraldo da Silva nasceu em 19 de novembro de 1909, no sítio São José, município de Crato. Trabalhou como professor primário, mas foi como administrador de atividades em fazendas do seu primo, que passou a maior parte de sua vida até alguns anos antes do seu falecimento, ocorrido em 21 de outubro de 1995, aos 85 anos. Aqui um parênteses para dizer que o tio Alfredo também era conhecido como Mestre Alfredo, e tudo indica que este mestre vem de ele ter sido professor primário. Em 1954, na casa em que trabalhava, conheceu aquela que em breve se tornaria sua esposa, Margarida Maria Vanderlei Esmeraldo, que nasceu em 31 de dezembro de 1930, no sítio Alto São José. Margarida trabalhou também como professora primária e abraçou o ofício de costureira, até quando a sua saúde física lhe permitiu. Alfredo e Margarida casaram-se em 12 de dezembro de 1959 e da união entre os dois foram gerados 7 filhos, 14 netos e 8 bisnetos. Esta foi a mini biografia que a sua filha caçula, Joana Dark, escreveu. E agora, confere-se, vamos ver esta família maravilhosa, como ela vai se apresentar. Ela mesma vai se auto-apresentar. Ô, Bosco, nós vamos ter hoje uma bela homenagem, viu, para tio Alfredo, viu? Então vamos lá, né, Félix? Vamos lá, então. Margarida Maria Vanderlei, fui trabalhar na casa de São José Esmeraldo. Ela era costureira. Lá encontrei Alfredo Esmeraldo, apelidado de Mestre Alfredo. Aí eu comecei a gostar dele, ele começou a gostar de mim, e nessa história deu um casamento. Desse casamento surgiram 7 filhos. Agora, que eu fiquei amparada com esses filhos, que esses filhos são 7 joias. Eu nunca tive que dizer meus filhos são 7 joias. E eu era mais nova do que ele, eu tinha 26 anos, ele tinha 46 anos. Mas nem por isso impediu a nossa amizade, a nossa comunidade. E vivemos todo o tempo, ninguém nunca brigou, ninguém nunca teve alteração. Toda a vida parece que caiu no primeiro dia do casamento. Até que chegou o dia que Nosso Senhor levou ele. E eu fiquei com esses filhos hoje é quem estão me amparando. Olá, primas e primos, grande abraço. Eu sou Francisco de Paula Esmeraldo, filho de Alfredo Esmeraldo da Silva e de Margarida Maria Vanderlei Esmeraldo. Desse casamento nasceram 7 filhos, dos quais eu sou o 5º. E dos 7, 2 são falecidos, o José Alfredo Vanderlei Esmeraldo e Ana Maria Esmeraldo. Temos 5 hoje. Falar sobre meu pai, falar sobre o mestre Alfredo
e a dona Margarida é muito prazeroso. Era uma época em que nada era fácil, em que as coisas, porque para ele que era agricultor nato, a pessoa que nunca teve uma outra profissão, só agricultor, não foi fácil, principalmente porque ele sempre tendenciou a dar o melhor para a gente, o melhor para todos nós, em igualdade. Mamãe é aquela pessoa futurista, assim, digamos, futurista, porque ela via na gente o futuro. Então, para isso ela trabalhou muito, para isso ela batalhou muito. Os diretores de colégio de Crato que o digam, quando dizia assim, vai iniciar um ano letivo, mamãe já estava batendo na porta desses colégios, já estava correndo atrás de bolsas de estudo, já estava pedindo a um, pedindo a outro, muitas vezes até chegava a ser persistente demais, insistente demais, mas foi graças a essas qualidades dela, graças a essa força de vontade dela, que todos nós passamos pelos melhores colégios do Crato. Ou seja, Colégio Diocesano de Crato, Colégio Santa Teresa de Jesus, Escola Técnica de Contabilidade, que é o meu caso. Todos nós tivemos a graça de ter um estudo com uma condição privilegiada. Papai é aquela pessoa simples, uma pessoa... a gente até ria, porque tinha uns amigos dele que brincavam falando que ele era o pai da paciência. Para ele, o tempo passava. Para ele, era tudo tranquilidade, era tudo alegria. Pessoa da família, uma pessoa assim que tinha grandes sonhos para a gente e sempre procurou atender com a maior autenticidade. Ele era aquela pessoa que trabalhava a semana inteira na agricultura, toda na agricultura, e para somar mais alguns, ele entrava às vezes como comerciante. Chegava a comprar alguns animais, matava um porco ali no final de semana para vender para os próprios agricultores, e ia somando, e junto com mamãe, com economia, com, digamos assim, com muita conversa, com muita aceitação, e procurando dar o melhor para a gente, estava sempre voltado para nós todos. Era um homem da igreja, um homem muito católico, tanto é que todos os domingos ele tinha a missão de ir à missa. Todos os domingos ele estava no Crato, todos os domingos ele estava assistindo à missa, aproveitava esses domingos, visitava a família dele, visitava os primos, visitava os irmãos. E na gente ele criava aquela expectativa, um negócio interessante. Ele trazia para a gente nem que fosse um bombom, fazia aquela economia dele, trazia para a gente nem quando não era um bombom, era um bolinho, uma coisa, e aquilo era felicidade. Eu costumo dizer que esse período da vida da gente foi o período mais feliz, um período em que a gente não se preocupava com nada e que vivíamos todos juntos, todos em quantidade e sem a tecnologia de hoje, mas com muita harmonia, com muito amor, com muita diversão também. Por isso a gente não deixava de se divertir. Nós fomos todos muito felizes. Então eu queria agradecer aí ao Félix, ao João Bosco pela essa iniciativa de vocês,
que está resgatando muita coisa da nossa família, muita gente boa, muita coisa boa. O grupo aí está se expandindo. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Um abraço, estamos aqui. Olá, eu sou Joana, sou a filha mais nova, né, de Alfredo e Margarida. Tive a possibilidade de conviver com meu pai há 25 anos, ele faleceu aos 85. Minha mãe hoje tem 90 anos e tenho a graça de tê-la por perto ainda, né? Então falar de amor é muito fácil, né? É uma coisa que acaricia a nossa alma. E a relação dos dois e a relação comigo sempre foi permeada pelo amor. Eu lembro que o meu pai, ele não era muito de abraços, né, de declarações de amor verbais, mas ele achava as suas formas de demonstrar isso. Ele trabalhava no engenho, e nessa época eu muito pequenininha, mas sempre que ele voltava, ele trazia alguma rapadura ou batida em forma de rádio, ele fazia uma embalagem especial com as próprias palhas da cana. Ele sempre voltava da roça e trazia flores, as flores que encontrava pelo caminho. Então eu era sempre presenteada no final da manhã, umas flores roxinhas, umas flores amarelas, que eu lembro que deixava meu coração sempre muito feliz. Então quando eu lembro dele, eu sempre lembro dessa forma, com os carinhos que ele me fazia. Outra forma de carinho também era quando ele ia para a missa e voltava com os bolsos carregados de bombons. Então, aquela imagem sempre é muito forte para mim. Ele chegando, entrando na porteira e com um chapéu de massa, todo arrumado junto com a mamãe. E quando chegava, ele distribuía bombons de mel. Então, flores, bombons, né, o doce, sempre me lembra meu pai. Porque foi assim a nossa relação. Apesar do distanciamento da idade, porque quando eu nasci, ele já tinha 60 anos, nós tivemos uma relação muito próxima. E tinha uma coisa muito interessante, que sempre me marca muito, é porque quando eu ia para um teatro, e eu gosto muito, né, da arte, ele me perguntava como é que tinha sido a peça, eu contava, e quando chegava alguém lá em casa, ele recontava a história e as pessoas tinham a impressão de que ele tinha assistido, né, com a riqueza de detalhes que eu descrevia para ele e ele também descrevia. Ele gostava muito de poesia e de música. Uma coisa que me chamava a atenção é que ele gostava muito de Martinho da Vila, né? E da música Lindo Lago do Amor, de Gonzaguinha. Então eram músicas daquele momento que a gente estava vivenciando e que ele não se detinha apenas às músicas da época dele de adolescência e juventude. Ele se atualizava muito. Então meu gosto pela poesia, pela arte, o meu gosto pelo humor também, eu creio que eu tenha, com certeza, herdado dele, né? Uma vez eu tinha 16 anos e participei de uma seleção no Crato, de poemas. A minha poesia foi selecionada e teve a publicação de um livro. Mas uma poesia em especial chamava a atenção dele, que dizia o seguinte: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então esse poema ele recitava muito, ele pedia para eu ler, ele pediu para eu copiar com a letra maior para ficar melhor de ler. Então a nossa relação era sempre muito próxima nesse sentido, da conversa, do diálogo, mas sempre permeado por um fator da arte. E eu aprendi, né, a escrever. Depois da sua partida, eu passei a escrever algumas coisas sobre ele, né, não necessariamente sobre ele, mas sobre a nossa relação, como era a sua chegada em casa depois da roça, como era
o meu sentimento. Eu sempre costumo dizer, né, que as pessoas às vezes se angustiam no Dia dos Pais, quando não tem pais, e eu sempre acho que essa angústia não é presente em mim, justamente porque ele está muito presente na minha forma de agir, no meu olhar, nas lições que eu aprendi, no humor. E aí eu não me angustio porque ele deixou de estar perto de mim para estar em mim. E aí também ele contou com uma grande companheira, com uma grande parceira de vida, né, que foi a minha mãe, Margarida, tem nome de Flor, uma mulher extremamente forte, batalhadora. Ela nunca mediu esforços para dar o melhor para a gente. E ela sempre se preocupou muito com a educação. E quando ela acreditava que aquele colégio era o melhor, ela dizia, é nesse que os meus filhos e as minhas filhas irão estudar. E aí não media esforços. Era costureira, passava noites e dias na máquina trabalhando para poder realizar esse sonho, né, de nos ver formados e nos ver com, não necessariamente com bem financeiramente, mas felizes. E ela conseguiu, né? Ela conseguiu porque ela batalhou muito. Nós somos também muito gratos a ela. Então, Alfredo e Margarida foram pessoas extremamente significativas na nossa história. São significativos até hoje, né? Papai no plano em que ele está e mamãe aqui perto da gente, ainda nos aconchegando e nos dando a alegria de sua presença. Olá, eu me chamo Magdala, eu sou neta de Alfredo e Margarida, sou filha de Fátima, que é a filha mais velha deles. Estou aqui para falar um pouquinho sobre minhas lembranças de vovô e vovó, né? Vovó a gente tem ela com a gente ainda, graças a Deus, tem 90 anos e está muito bem, lúcida, brincalhona, conversadeira como sempre. E vovô, quando faleceu, eu tinha entre 6 e 7 anos. Minhas lembranças não são muito nítidas, mas são muito preciosas para mim, né? Eu lembro que quando a gente era pequeno, que ia visitá-los todos os domingos, a gente chegava lá e ele já estava lá de fora, se balançando na cadeira, esperando por nós. Ele gostava muito de ficar lá de fora, lá na casa dele, no jardim, balançando e olhando o movimento. E quando a gente chegava, ele brincava muito com a gente, sempre tinha uma piada, alguma coisa para contar. E a gente fazia a filinha para pedir a bênção, para poder entrar dentro de casa. E a gente entrava e ele só deixava minha irmã entrar, depois que ele beliscava o nariz dela, apertava muito, ficava brincando com ela, né? E eu lembro dele já dentro de casa, já se balançando novamente nessa cadeira, e vovó sempre cuidando dele, organizando almoço, tá sempre por perto. Eu não lembro deles demonstrando carinho, mas eu lembro desse cuidado que eles tinham um com o outro, né? Vovó é uma mulher muito guerreira. Depois que perdeu vovô, perdeu também 2 filhos. Perdeu o tio Zé e tia Ana. E foi muito complicado para ela passar por isso sozinha, sem o companheiro, né, dela. Mas acho que a gente ajudou um pouco nesse processo, né? Outra história de vovô é que quando foi para eu nascer, ele ficou muito nervoso, muito ansioso, porque minha mãe foi para a casa dele para esperar a hora de ir para a maternidade, mas eu só nasci mais ou menos 15 dias depois. E ele ficou muito nervoso nesse período, então tiveram que levar ele para o São José para ele ficar lá, para ele se distrair, se acalmar. E ele só pôde voltar para casa quando eu nasci, né? Que ele já estava bem, que tinham visto que eu tinha nascido, que estava bem, que ele foi me conhecer, né? Outra história de vovô é que eu sempre chamei ele de vovô Tururu.
eu não chamava de vô Alfredo, porque ele era muito brincalhão e ele que vinha brincar com a gente perguntando: Tororô, cadê Tururu? E eu não sei como, mas acabou esse sendo o apelido dele, né? Então eu sempre chamei ele de vovô Tururu. Eu acho que sobre vovô, outra lembrança que eu tenho já é do velório, né? Que as pessoas podem considerar muito triste, mas para mim é uma lembrança que eu quero ter, quero guardar sempre, porque é como uma criança que estava descobrindo que a gente não tinha as pessoas para sempre, né? E eu me lembro da gente brincando na casa deles, correndo no corredor, no quintal, e eu sempre corria lá para onde estava sendo o velório, para onde ele estava, que era para eu olhar uma última vez para ele, né? Essa, acho que é uma lembrança muito significativa, né, que eu tenho dele. Tenho também a lembrança dele estar sempre vestindo linho, com roupa de linho, uma calça cinza de linho, uma blusa branca, se não me engano. As lembranças vão se esvaindo com o tempo, né? Mas acho que o amor é muito grande e permanece. Dele e de vovó. Vovó, graças a Deus, está com a gente, espero que esteja ainda por muito tempo. Eu tive o privilégio de morar com ela e com tia Joana, passar alguns meses com elas. Quando eu ainda estava na escola, ficava mais perto para mim do que sair do São José para ir pro Crato, pro centro do Crato, e ela até hoje conta a história da roupa que eu dormia, da minha camisola e do meu travesseirinho, e lembro também dela cuidando bastante de mim, tia Joana também. A gente sempre ia rezar antes de dormir, sempre tinha todo um ritual, né, antes de dormir. Enfim, sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui falando da minha família. E é uma forma até da gente relembrar essas pessoas e de fazer uma homenagem singela, mas muito significativa para eles. E é isso. Muito obrigada. Olá, eu sou Maria de Fátima Esmeraldo Melo, a filha mais velha do casal Alfredo Esmeraldo da Silva e Margarida Maria Vanderlei Esmeraldo. Papai faleceu no dia 21 de outubro de 1995, aos 85 anos. Mamãe hoje está com 90 anos e temos a graça de tê-la conosco. Eles casaram-se em dezembro de 1956. Papai já morava aqui no São José e já era encarregado das fazendas do seu primo, Zeco Esmeraldo. Era responsável por todos os afazeres da fazenda. Mamãe era costureira. Papai, quando veio aqui para o São José, ele já tinha sido professor, trabalhado como professor, né, em Assaré e numa localidade em Juazeiro, onde morou uns tempos também em Assaré, e numa localidade em Juazeiro, conhecido como Jurema. Ainda hoje existe esse sítio, Jurema e Açuçuarana, que eram dos amigos dele, dos parentes dele. E lá ele já trouxe o título de mestre, lá todo mundo chamava mestre Alfredo, e aqui ficou também, continuaram conhecido como mestre Alfredo. Isso foi até o fim da vida, ele é o mestre Alfredo. Filha de mestre Alfredo, os filhos de mestre Alfredo, tudo é mestre Alfredo. Então papai falar sobre papai é muito prazeroso, muito gostoso, porque a gente sentia, foi uma infância muito feliz, a gente sentia o amor no ar. Não era aquele amor de abraçar, de agarrar, de beijar. Sentia o carinho dele, a presença dele, sabia nos pequenos mimos que ele nos trazia. Ele sempre se preocupava em trazer alguma coisa para a gente, para nos satisfazer, para nos fazer felizes. E outra coisa, ele gostava também de levar a gente para a roça, né? A gente ia para a roça, nas férias, sempre que estava de férias, a gente nunca ficava ocioso em casa. Ele levava a gente para a colheita
da roça. Ele era um amor muito grande pela família, gostava muito, muito. Mamãe era, por sua vez, costureira, trabalhava de dia e de noite para ajudar nas despesas da casa e na educação dos filhos. 7 filhos para educar, né? Então, quando iniciava o ano letivo, escolar, ela já estava batendo na porta das escolas do CRAP, dos colégios do CRAP. E para conseguir bolsas de estudo, abatimento na mensalidade, mas conseguiu, graças a Deus, educar todos os filhos. E papai também era muito católico, não perdia a missa nos domingos. E aproveitava quando dava, às vezes no domingo, ele visitava a família que morava no CRAP, e ainda mora no CRAP. Também ele rezava os textos em família com a gente toda noite. Era bastante católico. Ele gostava muito de música, vivia cantarolando. Gostava de cantarolar. E aquelas músicas que tinham uma letra, que contavam uma história engraçada, ele ainda cantava e ficava rindo. Gostava bastante. E cantava pra gente e contava. Quando a gente não conhecia a música também, ele mostrava e dizia. Poesia, era louco por poesia, amava poesia. A poesia era assim, eu acho que se ele tivesse se dedicado, ele ia até escrever uns poemas bons, porque ele gostava bastante. Gostava de música, de poesia, muito bem-humorado, sempre estava satisfeito, alegre, não tinha cansaço para ele. Ele fazia brincadeira com tudo, até quando ele estava perto de morrer. Ele foi se marcou um cardiologista para ele, que ele tinha tido um AVC e já estava se recuperando, mas marcando um doutor, que quando ele chegou era doutor Adão. Outra coisa, quando o médico pediu os exames, no dia seguinte foi se fazer os exames, ele leu o laboratório de análises clínicas, doutora Eva. E ele tinha gravado a logomarca do carro, que meu irmão tinha vindo da loja que ele trabalhava, que era Lojas Paraíso. Essa loja não existe mais. Então, quando já estava o resultado dos exames em mãos, aí ele interrompeu, o meu irmão botando o horário dos remédios para ele, nem mamãe se atrapalhar, tomar tudo certinho, aí ele interrompeu. Francisco? Sim, papai, diga. Aí ele disse, essa história de Eva e Adão e a dona do paraíso, isso é o começo do fim, isso venceu o começo do fim. Aí meu irmão pegou e achou engraçado o que ele disse, mas também sentiu, aí ficou assim meio apreensivo, mas ele fazia brincadeira por tudo que ele via, ele fazia uma brincadeira. Era brincadeira e seriedade, e respeitado. Era assim, era muito amor. Não existe mais a gente, muita falta, não existe mais, a gente sente nada na família da gente mesmo, porque o amor é diferente. Mas existe o amor, a gente procura criar tudo direitinho, mas aquele amor, sei lá, que ainda hoje a gente sente, ele dentro da gente, entende? E é isso que eu tenho para dizer. Olá, pessoal. Eu sou Pedro Augusto Esmeraldo, filho de Alfredo Esmeraldo da Silva e Margarida Maria Vanderlei Esmeraldo. Olha, falar de meu pai é uma honra. O que eu me admirava mais em meu pai era a honestidade e a sinceridade. Muito sincero, todo o pessoal tinha o maior respeito por ele. Meu pai, ele era muito honesto e matemático, certo? Tudo que ele fazia era na matemática. Digo, a honestidade, ele era aquele pessoal que tinha as terras e tudo, aí sempre no domingo, na folga dele, o pessoal ia lá em casa para ele medir as terras. Na época, era em braça, certo? Tantas braças, dá uma tarefa, não sei o quê. Aí então, no domingo ele ia, a gente ia a pé, e eu ia acompanhando ele, eu me lembro muito. Eu me lembro também que eu cheguei em casa uma vez,
com o rosto inchado, olha a matemática dele, com o rosto inchado, picado por uma abelha. Devido eu ser alérgico, aí inchou muito. Aí quando ele viu, se admirou, que foi isso? Foi uma abelha, picada de uma abelha. Aí disse, você vinha com quanto? Eu digo, eu vinha com 80, papai. Ele disse, se você viesse com 60, aí a abelha tinha passado primeiro do que você. Aí devido àquele momento, né, de dor, inchaço, impaciência, aí eu disse, papai, se eu tivesse vindo com 100, eu tinha passado primeiro do que ela. Também ele não levou a sério, não. E eu me lembro muitas coisinhas do meu pai. Meu pai era muito... Porque a gente, para contar aqui, eu já vi tantos vídeos compridos aí, para contar aqui, vou sair contando, são muitas coisas, sabe? Eu me lembro muito de momentos que ele gostava muito de mamãe, fazia os gostos de mamãe, gostava muito da gente. A gente ia para a roça, assim, ele dizia bem assim, olha, cada um vai tirar tantas carreiras. Aí a gente chegava da escola, almoçava, depois descansava e ia para a roça. Aí tirava a empresa da gente e voltava. Eu sei que aquela matemática dele ali, sei que quando a gente limpava a roça todinha, que limpava outra aqui perto de casa, aí quando terminava a gente pensando que era aí folga, não, mas aquela primeira já estava boa de limpar de novo. Aí, nossa, né? Pois falou, pessoal, obrigado, um abraço para todos. Eu me chamo Simone, eu sou a neta de mestre Alfredo e Margarida. E o que eu me lembro de vovô, pelo pouco tempo que a gente conviveu junto, era que ele era uma pessoa muito calma, muito tranquila, gostava de ficar sentado na cadeira de balanço, na porta da frente, olhando o movimento da rua. E a gente chegava lá, criança, pedia a benção, ele bem calmo, abençoava, e aí a gente entrava para dentro de casa. E ele lá, ficava lá na cadeirinha de balanço dele, que era o passatempo dele, eu acho que favorito. Hoje eu vou falar sobre o mestre Alfredo, esse homem íntegro que eu tive o privilégio e a honra de tê-lo como pai. Nossa família, da união de Alfredo e Margarida, nasceram 7 filhos. Eu sou a penúltima, né? Sou encostada à caçula. Bem, meu pai, ele tinha em si toda a calmaria do mundo. Ele era uma pessoa que vivia para a família. Ele não era assim de muito mimimi, de abraços e beijos, mas ele amava um a um, a cada pessoa, a cada filho, de uma forma, digamos assim, personalizada, que você sentia, né, que era acolhido, que era amado por ele. E foi assim comigo. Eu me sentia única, eu sentia mesmo o carinho dele, o aconchego. Ele trabalhava próximo, né, no engenho. Ele era feitor e eu passava, ele sentava lá, ficava tipo assim, cabeça baixa, e eu ficava observando lá de casa, da calçada, na volta, quando ele vinha, ele trazia uma surpresa. Ele estava ali abaixado, não era cochilando, não era triste, ele estava fazendo, né, uma lembrancinha para trazer para a gente. E ele chegava com uma mini rapadura toda envolta em folhas de bananeira ou de coqueiro, fazendo assim, tipo um radinho, uma malinha
e entregava. Ele, quando ia para a roça, né, ele trazia flores, umas flores, né, entregava, distribuía. Minha irmã amava, ainda hoje ela tem assim, a gente vê a flor do campo e lembra dele. Então, é exatamente nessa simplicidade que a gente traz ele no coração. Toda essa saudade que veio, aquela falta, hoje ficou em forma, né, dessas pequenas coisas, né, desses pequenos gestos que ele fazia e que fazia com amor. Ele era muito metódico, ele tinha assim, horário para tudo. O horário de acordar, o horário de tomar o café, o horário do almoço, o horário da janta, o horário do terço e horário para dormir. E era muito fiel a esses horários. Eu lembro que ele uma vez estava no meio da sala olhando o relógio, naqueles relógios de bolso, e mamãe disse: "O que foi, Alfredo? O almoço está já aprontando." Eu disse: "Não, eu estou esperando para ir no banheiro." Aí ela disse: "O banheiro está desocupado." Eu disse: "Não, mas é porque faltam 3 minutos ainda." Entendeu? Ele era bem pingo no i. E com isso ele respeitava horários, ele respeitava tudo e gostava que todos, né, seguissem, fossem desse mesmo jeito, né, fossem. Com isso a gente cresceu sabendo, né, que existe horário para tudo, horário para brincar, o horário para trabalhar, o horário para falar sério. E foi muito bom, né, toda essa convivência foi um aprendizado muito bom. Um dia, há poucos anos, uma tia me falou que ele tinha dito lá, conversando com os amigos, né, na casa do meu padrinho, do meu tio, que a gente chamava de padrinho, o primo de papai, esse que ele trabalhou, o Padre Zé. Ele dizia que gostava de todos, né, de todos, e agora no meu caso, ele tinha eu tinha um jeito de cativar, porque eu fui uma filha que nunca tinha dado um desgosto a ele. Inclusive, até para casar, né, que eu podia dizer que estava perdendo uma filha, mas eu ganhei um filho, porque ela casou com um rapaz muito bom, uma pessoa que eu faço muito gosto. Então, até no casamento, ela me deu gosto. E era assim, meu pai, uma pessoa simples, que tinha uma sabedoria imensa, respeitava todos com igualdade, conversava, as pessoas que trabalhavam com ele, né, vinha para conversar com o mestre Alfredo, para ouvir o mestre Alfredo, se preocupava muito quando o mestre Alfredo adoecia, e era isso. Ele sempre foi um paizão. Ô Bosco, além dessa homenagem maravilhosa que os filhos fizeram, eles enviaram várias fotos e nós fizemos um slide e colocamos uma música que tio Alfredo gostava demais, certo? Vamos ver? Vamos, mas antes eu estou achando interessante essa foto que está atrás de nós, né? Muito bonita essa pintura. É uma pintura ou uma fotografia? Rapaz, confunde, né? Tá tão bem feito que confunde aí. Mas é uma pintura. É uma pintura muito bem feita. E quem é essa artista tão talentosa?
Rapaz, essa daí é uma artista de mão cheia. É Fátima, a filha de tio Alfredo. Muito bem, Fátima. Meus parabéns. Pois é, vamos à homenagem? Vamos sim, eu quero ver. Estou curioso para ver. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, Alfredo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Cantou bonito. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. Canta forte, Canta alto, canta forte, a canta vida forte. vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Pois Martinho é bom de cantar. A vida vai melhorar. Mas é claro que vai melhorar. A vida vai melhorar. Que pior não pode ficar. Com certeza vai melhorar. Mas a vida só vai melhorar. A vida vai melhorar. É que é quando o Vasco ganha, A vida vai melhorar. aí eu vou me interessar. A vida vai melhorar. Vou cantar pra lá e pra cá. A vida vai melhorar. Vou sambar pra lá e pra cá. A vida vai melhorar. E eu vou cantar e sambar. A vida vai melhorar. Mas já estou cansado de cantar. Que a vida vai melhorar. E como não poderia faltar, nós vamos ter também aqui duas poesias. Uma Vamos ver? mulher com nome de Flor. Depois de ouvir a Sinfonia das Cigarras ao entardecer, eu sabia que era hora de correr para o jantar e depois sentar no colo dela para rezar o terço em família. Essa lembrança é presente, recorrente e me mostra como nasceu a minha fé. Ao tempo em que rezávamos, ela me fazia cafuné e eu queria que o terço demorasse para ali ficar. E ficava, pois o colo, naquele momento, era da caçula. Sorte minha. Existem tantas outras lembranças, a maioria está associada à fé, à fortaleza, à luta. Não sei se me tornei a mulher que ela queria gerar, mas as lições de amor, confiança e ética se sobressaem a todas as outras. Ela tem nome de flor, ela tem cheiro de amor, e entre o primeiro encontro, aquele no seu peito, e o encontro cheio de cautela, devido ao momento atual, eu me formo e me transformo diariamente para melhor estar com ela. Eu fui premiada com a melhor mãe, dentre todas as possibilidades e oportunidades que teve. Sou grata, imensamente grata, por tudo, inclusive por todos os momentos em que me deu não, pois foi exatamente aí que o seu amor me mostrou a sua preocupação com cada coisa. Caminhemos agora
com passos mais lentos, bem mais lentos do que aqueles que corriam atrás de mim diante de um mal feito, mas caminhemos, com corpos um pouco distantes, mas coração colados. Caminhemos até onde nos for permitido. Caminhemos na certeza de que vai me ligar, cobrando se eu não ligar, avisando que cheguei em casa. Minha mãe tem cheiro e alma de flor, e nome também, inclusive. Ao meu mestre, com carinho. No teu olhar havia um mundo, e por lá eu transitava a descobrir os mistérios da vida. Na tua fala, a calma disfarçava a potente força que trazia consigo. Os teus passos serenos afugentavam meus medos, e meus sonhos se fortaleciam, sorrindo para os sonhos teus. De poucas palavras, de muita escuta, um homem de lutas, vencidas ou não. Meu mestre querido, de quem muito herdei, o humor, a calma, o olhar, a sede de vida, a alegria e o jeito de amar. Pois é, Bosco. Muito bom esse vídeo, viu? Eu gostei muito, muito, muito. No próximo vídeo, nós vamos apresentar a história de Tio Paulo, certo? Paulo e Tia Maria, né? E Tia Maria, exatamente. E vai ser, ó, dividido em 2 vídeos. Pois é, o pessoal se mobilizou e mandou muitos vídeos, rapaz, e tá uma maravilha. Então, nós achamos por bem dividir em duas etapas. A primeira nós vamos apresentar na quinta-feira, e a segunda parte nós vamos apresentar no sábado, certo? Então, Olha, diga, meu irmão. Que dia é hoje, rapaz? Ô, Bosco, hoje é dia 17 de abril. Rapaz, aqui tá passando na minha memória aqui algo que tem algo muito especial nessa data, né? Hoje é um dia muito especial para nossa família, que é mesmo. Com certeza, velho. Rapaz, aniversário de Liduína, Bosco. Rapaz, por isso que minha memória estava me chamando aqui. É um dia muito especial, né? Com certeza, com certeza. Hoje é o dia de cantarmos parabéns para a Liduína. Pois é. Lidu, ó, um beijo no seu coração, Lidu. Feliz aniversário para você, minha irmã. Feliz aniversário, Lili. Nós te amamos muito. É. Então, ó, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E no meu também. Tchau, gente.